A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra ali no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo número 3, onde o Senhor diz assim: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu servo. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos amados, vemos aqui o profeta Elias tendo mais uma experiência tremenda com Deus. Elias já tinha subido ali ao Monte Carmelo e havia ali derrotado os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Depois havia ordenado ali que o povo de Israel matasse a fio de espada todos esses 850 profetas. E ali Jezabel, esposa do rei Acabe, ela se indignou porque eram sacerdotes dos deuses que ela cultuava e prometeu que Elias teria o mesmo fim que aqueles profetas tinham tido. Ou seja, Elias morreria, né, no dia seguinte. Essa era a promessa de Jezabel. E essa palavra, né, chegou até os ouvidos de Elias e Elias fugiu. E o próprio versículo diz que ele fugiu para salvar a sua vida. E é interessante porque nesse versículo cita que Elias teve medo. Apesar de Elias ter ali, né, visto o grande poder de Deus, que mandou fogo do céu segundo a sua oração, né, que ali consumiu o holocausto, né, que estava ali no altar, levantado ali no Monte Carmelo, né, uma obra sobrenatural. Deus se usou do próprio Elias para executar essa obra, mas ainda assim Elias teve medo. E é importante nós lembrarmos que o medo é um sentimento humano. Todos nós temos medo, né? Não é falta de fé ter medo. Ter medo, né? Ter falta de fé é se deixar dominar pelo medo. E nós, obviamente, sabemos que nós sentimos medo somente de coisas ruins, né? Ninguém sente medo de coisas boas, né? As pessoas têm medo, nós temos medo de que coisas ruins venham a acontecer. E Elias fugiu e ele entrou num estado, durante essa fuga, ele entrou num estado assim, meio que depressivo, eu creio, porque ele sentiu vontade de morrer, sentiu cansaço de tudo aquilo, né? Estava cansado, né? Apesar do poder de Deus se manifestar, dele acreditar em Deus, dele ter experiências maravilhosas com Deus, né? Ele se deitou em determinado momento e pediu, né, que Deus o matasse, né? E nós olhamos para essa circunstância, irmãos, e obviamente eu sei que alguém que está me ouvindo talvez se sinta cansado das suas lutas, talvez se sinta cansado de tudo aquilo que está ao seu redor, né? Talvez esteja cansado, né, pensando nas perspectivas da vida, das lutas que ainda vai ter que trilhar. Mas, se nós olharmos aquilo que aconteceu com Elias, nós vamos também nos motivar, porque aquilo que aconteceu com Elias, aquilo que Deus falou para Elias, é a mesma coisa que Deus nos fala hoje. Se nós estamos cansados, Deus nos fala. E Elias ali dormiu, e o Senhor mandou um anjo e trouxe pão para ele, trouxe água, e o anjo falou para ele se alimentar bem, porque a jornada seria longa. E Elias, ali, segundo a palavra de Deus, com aquela comida que os anjos trouxeram a ele, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe.
no Monte Sinai, aonde Deus havia aparecido a Moisés ali, Deus havia descido ali, né, e falado, trazido grandes revelações ali a Moisés, e o Senhor ali, perguntou, Elias chegou no Monte Horebe e foi se esconder numa caverna, se proteger numa caverna, e o Senhor perguntou, Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Sai desta caverna. Por duas vezes o Senhor falou, e numa das vezes que o Senhor falou, veio um grande vento, depois veio um grande terremoto, depois desceu fogo do céu, e depois o Senhor, com uma voz suave, falou aos ouvidos de Elias. Elias saiu e o Senhor perguntou para ele novamente: O que você está fazendo aí, Elias? E ele explicou que ele tinha sido fiel, tal, e que só sobrou ele, né, fiel ao Senhor, e eles procuravam matá-lo. E o Senhor falou, né, para Elias que não, que ainda haviam 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Muitas vezes, talvez, a sua luta pareça tão grande, tão grande, tão grande, mas para o nosso Deus, ela não é grande, né? Para o nosso Deus, ela é suficiente para te abençoar, talvez, né? Talvez, né, você esteja ali encolhido, cabisbaixo, triste, amargurado, achando, né, que, né, a única saída seria você desistir e você jogar tudo para o alto, quando na verdade o Senhor está falando, não, ainda existem coisas para serem executadas. Nada está perdido, né? Tudo está sob o controle de Deus. Compreenda e entenda, nada está fora do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus e estará até o dia derradeiro das nossas vidas. Pode acreditar nisso. E o Senhor, quando falou isso para Elias, falou assim: volte, vá para Damasco, né? Unja ali 2 reis, e depois você unja Eliseu como seu sucessor. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus ainda tem planos para as nossas vidas. O dia derradeiro das nossas vidas pertence a Deus. Enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para lutarmos e permanecermos de pé, porque ainda que a luta pareça muito difícil, o Senhor Deus está ao nosso lado, cuidando de nós, nos levando pelo caminho que nós devemos ir, nos levando pelo caminho que nós devemos trilhar. E você pode acreditar que isso está acontecendo hoje na sua vida. Então, é que você se motive hoje a se levantar, porque as grandes coisas de Deus ainda estão para acontecer na sua vida. Grandes coisas ele tem feito, eu creio, como fez ali com Elias no Monte Carmelo. Mas Deus tinha algo muito maior a fazer com Elias, né? Portanto, né, ele teve que levar Elias até o monte de Deus para que ele pudesse ali ter a revelação de que aquilo que ele estava vivenciando estava completamente sob o controle de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Tudo que você passa, né, está sendo observado por Deus e tratado por Deus. Acredite nisso. Então se levante e avance, porque Deus está contigo e uma grande obra ainda deve acontecer através da sua vida. Fique com Deus, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor maravilhoso, o Deus fiel.